think there's always magic in the air. Boa noite, gente. Hoje a gente está com um ilustre convidado aqui, Dr. Rui Noronha. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado por me receber. Boa noite, Aurélio Decker. Boa noite, Wânia. Boa noite, doutor Rui. Obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho para a gente o que a gente vai ter no programa hoje. Nós vamos ter dois assuntos com o doutor Rui Noronha. Um deles é sobre esses fios, essas serpentes, essas serpentinas pretas que andam aí enfeiando a nossa cidade, caindo sobre as nossas cabeças. O doutor Rui está com um dossiê pronto para detonar uma ação aí que é bastante importante. Isso é um tema. O outro é a novela dos ônibus, né? Nós, afinal de contas, nós temos aí em torno de 40 mil pessoas que dependem do transporte coletivo. Nós somos reféns, e o conceito é meu, nós somos reféns dessas empresas há mais de meio século, e a prefeita Fátima Locke assumiu. Um dia desse, na Vila Santo Afonso, eu convidei ela para a gente andar de ônibus até o centro, e ela concordou. Eu disse para ela, prefeita, só nós dois. Ah, vamos, então vamos nós dois. Ficamos na parada de ônibus, lá na vila, e dentro do ônibus eu disse para ela, prefeita, essa questão dos ônibus, ela disse, eu já sei o que tu quer falar. Tu acha que tem que privatizar? Eu digo, claro. Ela disse, pois eu tenho isso no meu programa, eu vou fazer, vou falar com o Rui e tal, e nós vamos começar esse processo. Bom, lá se vão quase 3 anos da intenção de fazer, do esforço de fazer. Vamos falar também para o doutor por quê? O que está havendo, afinal de contas, que essa coisa parece que não chega ao final. Depois a Wânia vai falar um pouco sobre o Outubro Rosa, né? Sim. É isso? Então tá, podemos começar? Vamos. Dos Doutor fios, Rui. pode ser? Eu começo? Tu quer começar a perguntar para ele? Não? Então vamos lá. Doutor, vamos lá. Já faz anos que nós estamos com essa pendenga aí. Era a ESSul, agora é a RGE, uma empresa chinesa que tem a concessão para fornecer energia elétrica para Novo Hamburgo. Sim. Ela é dona dos postes? Sim. Ela cobra a taxa das empresas que fornecem sinal, as operadoras, né, de telefonia, NET, Claro, Vivo, etc. Essas empresas pagam para a RGE para usar os postes. Mas aí fica este emaranhado de fios, deixa a cidade feia, deixa os fios pelo chão, pode causar acidente, as pessoas estão inconformadas com isso. Eu sei que a prefeitura aumentou o tom de voz, a prefeita foi chorar as pitangas lá no Ministério Público, conseguiram uma reunião para fazer um ajuste de conduta com a RGE, até agosto a Joaquim Nabuco toda estaria pronta, e em setembro, até o final de setembro, todo o centro estaria pronto, esse centro bonito, revitalizado. Não aconteceu nada disso. Hoje passei e está de novo, aqueles fios pendurados, um horror. Vamos lá, doutor, como é que nós vamos enfrentar essa situação? Realmente, Lelo, nós, o ano passado, encaminhamos uma representação ao Ministério Público do Estado, perante o promotor Sandro Ferreira, que é o promotor que faz a defesa de interesses da comunidade, porque estava um descalabro, digamos assim, o abandono desses problemas de fiação solta ou fiação embarrigada no centro da cidade e em vários outros bairros, não é só no centro, isso é em toda a cidade. A partir daquela época, nós conseguimos uma primeira reunião com os representantes da RGE, e logo depois, em conjunto com alguns representantes, não só da RGE, mas também dessas operadoras que utilizam o sistema de fiação, o sistema de posteamento, né, para passar os seus fibra ótica, cabo e fiação. Bueno, em razão da revitalização do centro, a situação ficou caótica. Realmente houve assim um abandono total, uma desconsideração total com a população da cidade. Não é só a questão estética, não é a questão só de embelezamento,
é o risco, o alto risco de acidentes, porque tu não sabe o que é fio de telefone e o que é fio elétrico. Pode estar energizado. Né? Inclusive, e às vezes, em função de sabia. contatos ou por instalação mal feita, pode haver energização do fio de telefone, do fio de TV a cabo. Agora, recentemente, como tu relatasse, nós fizemos um ajuste de conduta perante o Ministério Público do Estado, no sentido de que a RGE, até o dia 15 de setembro, faria toda a restauração da Avenida Joaquim Nabuco e, até o dia 30 de setembro, a restauração de todo o centro, no sentido de eliminar aquela fiação caída, fiação solta, corrigindo esses problemas. Ocorre que a RGE não cumpriu isso. Nós fizemos um levantamento, e inclusive comunicamos isso ao Ministério Público Estadual, o doutor Sandro Ferreira, no sentido de que não havia sido cumprido aquela obrigação assumida pela RGE e as demais operadoras, Havia alguma... inclusive Desculpa. com levantamento fotográfico e relatórios de engenheiros elétricos da Prefeitura. Mas no ajuste de conduta, doutor, havia uma previsão de multa em caso de não cumprimento? Não. No primeiro momento, No primeiro não. momento, Era só não. um compromisso moral. Pois bem, comunicamos ao Ministério Público, ao promotor Sandro Ferreira, essas circunstâncias, juntamos essa documentação com fotografias e relatórios, demonstrando que a situação continuava igual, ou com pouca diferença, e comunicamos que nós estamos encaminhando uma representação ao Ministério Público Federal, porque se trata de uma concessão federal. E para evitar questionamento de que a competência é da Justiça Federal e não é da Justiça do Estado, nós estamos encaminhando essa representação com cópia de todo esse processo feito perante o promotor Sandro Ferreira para o Ministério Público Federal, que já informalmente manifestou preocupação com essa situação. Nós temos relatos de motocicletas, motoqueiros, né, que cruzando determinado espaço acabam sendo... aqui em Novo Hamburgo ainda não houve nenhuma fatalidade, mas acidentes houveram. Né? Engancharam um pedaço de fio no pescoço, caiu a moto, coisas dessa natureza. Afora o risco de energização. Sim, que dessa é o maior fiação de todos. toda. Exato. Eu estava com a Oina no centro, filmando. Te lembra, Oina, o caminhão? Veio esses caminhões, né, que vêm entregar mercadorias. Eles são altos, muitos deles acima do que é permitido pela legislação. Encostou num fio desse que já era muito baixo e foi empurrando, arrebentou o fio. Então, nós filmamos, nós temos esse vídeo, e esses dias eu assisti, que a pior, um outro caminhão na descida, na Joaquim Nabuco, esquina com a Pedro Adams, um caminhão arrebentou o fio, um fio, agora sim, um fio grosso, que eu fiquei com medo de estar energizado, era aquele fio de arame, Sim. e tem junto um aço, e eles não conseguiam serrar aquilo, não conseguiam. Então, pegaram um alicate grosso, botaram o fio e pegaram um martelo de ferro e ficaram batendo um tempão até romper. E um guarda municipal ficou espichando o fio para os caras passar por baixo. Uma cena patética. Pois, aqui no bairro Ideal, há algum tempo atrás, um caminhão encontrou uma fiação dessas meio que caída, meio embarrigada, e derrubou, inclusive, poste. Quer dizer, é uma desconsideração com a cidade. Afora o grave risco de acidente fatal por razão de energização de fio, ou, de repente, é um fio elétrico que cai também. Agora, doutor, por que esse descaso? Porque isso é um desrespeito. Eu falei claramente. Eu disse na rádio, eu escrevi crônica no NH e botei no Facebook. Eu disse, a RGE é uma empresa incompetente, irresponsável, porque não se justifica deixar o centro da cidade do jeito que eles estão deixando. Se o senhor for amanhã de manhã passear no centro de Novo Hamburgo, o senhor vai ficar horrorizado. Tem uns postes que dentro desses pequenos canos tem um fio que foi enterrado, subterrâneo, ok? Eles estão tortos. Por quê? Porque o sujeito é relaxado, ele fez uma coisa torta, e aí amarra com umas tiras metálicas
que fica com as pontas, quando não é arame. Um relaxamento inacreditável em se tratando de uma empresa. Eu gosto dos chineses, faz muitos anos que gosto dos chineses, mas essa RGE vai nos desculpar. Aqueles olhos fechados é para não enxergar. Eles não estão vendo o que acontece conosco. Tia Aurélio, considero o seguinte, uma opinião muito pessoal minha. Hoje a RGE tem o monopólio da distribuição de energia aqui na nossa região, aqui em Novo Hamburgo. Se tu não pagar a conta de luz, tu não vai ter luz em casa, eles cortam. Então, existe uma política, acredito eu, chinesa, de que é o lucro máximo, com o menor custo, o menor gasto operacional possível. Né? É um capitalismo exacerbado, terrorista, porque tu acaba pagando a conta, tu paga todo mês aquela conta de luz, senão tu fica sem luz, a tua geladeira estraga o alimento lá dentro, tu não tem televisão para assistir. Só que para eles, e mais, tu colocasse bem isso, eles recebem o aluguel do poste das operadoras. Deve ser uma taxa mensal, né? Claro, que por sua vez também. Então, bota o fio lá, o negócio é levar a imagem de TV a cabo ou sistema de internet a cabo. Né? É uma preocupação com o lucro, esquecendo realmente o bem-estar, o conforto e a estética da cidade. Se pensou, inclusive, em fazer distribuição de energia subterrânea. Hoje, no Brasil, isso é caríssimo, é um preço. Mas com essa abertura que nós tivemos no centro, talvez fosse oportunidade, né, doutor? Houve consulta dos nossos técnicos com os técnicos da RGE. Manifestaram eles de que a RGE ainda não tem uma estrutura técnica compatível com aquilo que a gente vê, às vezes, na internet ou na televisão, em algum programa. Em outros países mais por causa da energia, claro. Pelo custo, digamos assim, de criar esse cabeamento subterrâneo. Agora, por que não esses outros fios? Esses que teriam, em tese, nenhum risco, porque eles não têm energia nenhuma. Então, nós estamos encaminhando, digamos assim, em algum momento, o sistema de internet por rádio, ou Wi-Fi, como se chama, né? Wireless, em que não precisa o fio. Mas a questão é que nós estamos falando aqui com microfone sem fio, quer dizer, mas ele está transmitindo esse programa. Esse princípio vai acabar chegando em algum momento. Vai chegar, vai demorar. Mas nós temos a expectativa de que, via Ministério Público Federal, nós consigamos realmente estabelecer uma obrigação, inclusive com multas, no sentido de que ou a RGE restabelece e faz o que tem que ser feito de forma decente, ou vai ficar pagando multa diária por cada vez que atrasar ou deixar de fazer. O doutor Celso Tresso já recebeu, ele é procurador da República. O senhor já entregou para ele? Hoje é segunda-feira, é que a distribuição é geral, né? A gente não sabe para qual o procurador da Justiça que vai. Provavelmente seja ele. Mas pela natureza da questão, eu acho que deve ser encaminhado ao procurador Celso Tresso, e ele que é um defensor da nossa cidade e é um defensor dessa questão. E das causas comunitárias como um todo, porque essa picaretagem aí das pirâmides financeiras, que foram a primeira, a Angel, depois a outra, foi ele que, numa coragem inacreditável... Lá atrás, se antecipou. Isso aí. E sofreu tudo que é tipo de pressão, e as pessoas que investiram contra ele, xingando ele na rede social, chamando ele de tudo que é coisa. É verdadeiro. Né? E agora se viu que era um bando de vigaristas mesmo. Mas a gente tem essa expectativa, com esses encaminhamentos, seja através do promotor Sandro, ou seja através do procurador Celso Tresso, de se conseguir um resultado positivo, né? E aí é aquela história, no momento que pesar no bolso da RGE, com certeza eles vão tomar alguma atitude positiva. Multa pesada, aí sim. Multa diária. Qual é a chance que teria? Qual é a chance de prosperar uma ação popular, por exemplo? Porque se não acontecer nada, eu vou entrar com uma ação popular contra eles. Ou isso não daria em nada? É mais complicado. Teria que entrar porque a ação popular é muito no sentido de que alguma ofensa foi feita em detrimento, digamos assim, do patrimônio social, né? E tu tem que ficar demonstrado isso, é mais complexo. Uma representação, uma ação civil pública promovida pelo procurador Celso Tresso ou pelo promotor Sandro Ferreira,
tem essa mesma eficácia e é de uma autoridade constituída, reconhecida, né? E que realmente os promotores e os procuradores atuam sempre, em regra, né, na defesa do interesse da sociedade. E isso nós temos que conseguir chegar. E eu acho que vai dar para chegar. Depende também muito da sua disposição. Até porque tu cobra isso sempre. Eu estou né? sempre cobrando. Eu disse, cachorro ovelheiro. Eu estou grudando no garrão do boi e não largo. Ou o cachorro grudando na ovelha. Só matando o cachorro ovelheiro. Eu estou assim em relação ao RGE. Vamos passar para o ônibus, doutor. O Aina, dá para ela um pouquinho. Eu ia pedir que ela contasse, num minuto, uma historinha muito interessante. Eu não gosto das empresas de ônibus de Novo Hamburgo. Isso é, claro, um juízo de valor meu. E me responsabilizo por manifestar. Não gosto, de um modo geral. Eles cresceram junto com a cidade, nenhum problema nisso. Ganharam muito dinheiro, ótimo. É um empreendimento particular, está certo. Mas agora, quando a coisa enfeiou, que tem concorrência, idoso não paga, tem Uber e tal, aí estão descontando a população. Ônibus que não funcionam direito, só um motorista, não pode ter cobrador, Mas a UANI um dia trouxe uma história, nós publicamos no NH, inclusive, de uma coisa muito boa que aconteceu, para demonstrar que as pessoas, né, sempre elas, né, existem as pessoas boas e as pessoas más. Aquela história do cara que sentiu mal. Sim. Isso foi ano passado, o da linha Canudos, versão hamburguesa. Né, da linha hamburguesa. O senhor passou mal e ele desmaiou, a cobradora já desceu, já botou um casaco embaixo da cabeça dele, ficou conversando com ele, o motorista desviou a rota e voltou lá para a UPA de Canudos. A gente estava em Hamburgo Velho. E o tempo todo, o pessoal ligando para a ambulância, já preparando para alguém receber ele lá. Então, eles foram bem ágeis. E também os motoristas que eu pego, são só motoristas, nunca tem cobrador, né? São todos bem atenciosos. Tu pega mais a linha Canudos. de Canudos. Isso. Qualquer Canudos que passe pelo centro. Então, mas a qualidade de ônibus tem dado muito na rede social, muita queixa. Isso tem Na verdade, o pior que eu peguei foi aquele que tu estava junto, que a gente pegou lá na Bartolomeu. Era um barulho muito alto que dava naquele ônibus, achei que ele ia partir no meio. O pessoal estava com medo dentro. Nós também. Sim, eu achei mas que também querendo, se acontecer alguma coisa, nós íamos filmar na hora. Mas eu acho assim, ó, tá normal. Para mim, eles sempre foram daquele jeito. Então, quando veio a frota nova, não teve muita diferença. Eu notei a iluminação, que é mais de LED, coisa assim, mas não tem nada de especial. E os não horários? acho. O pessoal está se queixando que eles não estão Os chegando horários na estão hora, escassos. reduziram horários. Sim, os horários estão escassos. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. E hoje postaram uma foto no Facebook de um ônibus da aviação burguesa de ar-condicionado, novo, numa cidade aí, né, de perto. Isso existe? Eu não sei se é da aviação hamburguesa, mas me parece que é da Corocap, Da que Corocap. é uma das Das empresas que é em Esteio. Esteio. Exato. Essa questão do ônibus, transporte coletivo, realmente, ela é antiga, né? A última licitação feita foi lá em 2001. Desde lá, não houve nova licitação. E desde 2010... Licitação que tivesse efetividade. Para a concorrência. Né? Desde 2010, a Prefeitura vem tentando realizar essa licitação e nesse meio tempo, né, nesses 10 anos, de 2010 a 2019, 9 anos, as empresas estão operando em caráter precário, em contratos emergenciais, renovados num primeiro momento, numa época, a cada ano e mais tarde, mais recentemente, a cada 6 meses. E realmente o nosso sistema hoje é um sistema, digamos assim, péssimo. Os ônibus são velhos, né? O atendimento é relativamente... Os motoristas são pessoas, na sua maioria, empenhados na sua atividade, são educados, são prestativos. Né? O problema é a estrutura. Realmente, esses ônibus não têm mais sobrevida. Né? Isso implica em quê? Um ônibus velho gasta mais combustível, gasta mais diesel. Um ônibus velho tem problema de suspensão, a manutenção. Tudo isso compromete, faz barulho, assim, a qualidade. Irrita o passageiro. O que nós estamos procurando fazer? Um sistema de tarifa integrada. Né? Nós estamos mudando a concepção, por sugestão, inclusive, da consultoria que foi contratada para elaborar a proposta do Plano Municipal de Mobilidade Urbana,
no sentido de que nós vamos ter em alguns bairros o ônibus circular. E, visando desafogar a quantidade de ônibus no centro ou no paradão, né, permitir que o usuário que vai ficar no bairro ele não precisa pegar um ônibus que sai aqui do centro, ele fica só circulando ali pelo bairro. Ele sai... Os bairros grandes, né, Exato. doutor? Canudos, então, por exemplo, Santo Canudos, Afonso. Canudos, vai ter 1 ou 2 ônibus circulares, ou até 3. Ele desembarca, ele pega o ônibus circular, desembarca ali na Praça Centenário, onde tem a UPA do Canudos, e pega uma linha transversal ou uma linha principal até o paradão. Ele vai pagar uma tarifa e não 2. Então, tem essas questões. Afora isso, se estabelece, por exigência, digamos assim, da própria consultoria e do desenvolvimento técnico, um prazo de validade dos ônibus. É preciso, não é mais possível tu viajar num ônibus com 20 anos de uso, com 25 anos de uso, alguns até perto dos 30 anos. Então, nós estamos procurando reformular todas essas questões. E é lógico que a gente sabe que existe uma regra constitucional, ninguém pode ser impedido de reivindicar o seu direito em juízo. Claro. Né? Estamos numa democracia. Nós fizemos uma licitação, se abriu essa licitação, houveram 2 empresas de fora aqui da região que se apresentaram como interessadas. Os valores, doutor, que elas propuseram, porque é um valor salgado, né? Se não me engano, 4,70 e 4,90. 4,57 e 4,99. Isso. Né? Que são valores salgados. A de 4,57 ofereceu 24 ônibus com ar-condicionados e a medida dos anos, né? A concessão é de 20 anos. Ela iria implementar até atingir 100% da frota com ar-condicionado. Todos, e isso imediatamente, com acesso para cadeirantes, que nem todos hoje, todos os ônibus possuem, só alguns. A outra empresa que pediu, fez uma proposta de R$ 4,99 e essa ofereceu 100% dos ônibus com ar-condicionado, de saída. Que é possível fazer. É possível. Né? É lógico que isso são custos e nós temos que respeitar essa composição de custos, quer dizer, o custo do salário do motorista, o custo do salário do cobrador. A isenção do idoso. Tem que respeitar a isenção do menor, idoso, estudante. do estudante 50%, do portador de doença grave. O cadeirante, né? Não sei se tem. Ou o portador de deficiência, deficiência não, o cadeirante, por exemplo, né? Não, mas tem outras situações, né? Por exemplo, um cego, né? Ele vai ter gratuidade e o acompanhante dele vai ter também, porque nós temos que assegurar que as pessoas tenham vivência e convivência com a cidade. Bueno, em razão dessas circunstâncias, nós lançamos o edital, estamos realmente enfesados, né? Contentes com a apresentação, porque nós tivemos 2 outras anteriores em que não houveram ninguém apareceu. Tipo cartel, né? Como suposição. Eu posso supor, o senhor não deve, eu posso. Eu imagino que foi cartel. Nessa terceira oportunidade, vieram 2 empresas de fora, uma de Curitiba, que mantém o transporte coletivo na região metropolitana. E Curitiba tem toda uma história, né, de evolução. Existe já há muitos anos. Curitiba é uma referência de mobilidade. A parada de ônibus dele é um espetáculo. E uma de Santa Cruz, que presta, é concessionária em várias cidades do Rio Grande do Sul e de vários estados do Brasil, inclusive Bahia, porque se verificou pela documentação apresentada. Ocorre que as atuais empresas que estão aqui em Novo Hamburgo hoje, que exploram um serviço de transporte coletivo, impugnaram esse edital porque entenderam que haviam várias dúvidas, dubiedades ou impropriedades. Encaminharam à prefeitura, a prefeitura analisou essa impugnação, negou deferimento à impugnação, foi mantido o edital, apresentou essa impugnação ao Tribunal de Contas, que também negou qualquer, digamos assim, suspensão do processo. Das empresas, quer dizer, não deu provimento, não deu abrigo. Né? E aí acabou entrando em juízo e um juiz que foi transferido para Novo Hamburgo há cerca de 30 ou 40 dias, analisou o pedido das empresas, ou da empresa, Futura Aviação,
Aviação Futura Limitada, e deferiu uma liminar suspendendo o processo. Né? Era tudo que não precisava acontecer. Né? E particularmente entendo de que ele se baseou em alguns dados em que ele não analisou como a coisa acontece, qual é a orientação do Tribunal de Contas da União. Não tem a história aqui. Né? Não tem a história de toda essa situação. Ocorre que as empresas, essas duas, ao apresentar suas propostas, uma não atingiu o percentual mínimo estabelecido para veículos com ar-condicionado. A oferta dela teria que ser 25 ônibus com ar-condicionado, ela apresentou 24. E a outra, por uma interpretação, digamos assim, de norma técnica, o edital exigia, para determinado modelo de ônibus, 35 passageiros, sendo 27 sentados. E a marca que veio ofertada era de 25 sentados e não 27. Então, somando essa circunstância, com o risco de um processo judicial demorar 3, 4, 5, 6 anos, como já aconteceu algum tempo atrás em Porto Alegre, em Pelotas, em Santa Maria, e baseado, digamos assim, de que nenhuma das duas empresas apresentaram 100%, atenderam 100% das exigências do edital, a Prefeitura resolveu anular, cancelar essa licitação e publicar um novo edital. Para quando? Não tem ideia. Até o final desse mês nós pretendemos publicar um novo edital. Estamos fazendo uma revisão, tipo assim, o juiz considerou isso. Eu digo, olha, vamos botar aqui no pé do edital uma nota explicativa de que a situação é essa. Por exemplo, o edital dizia o ônibus tem que ter duas portas, uma de traseira e uma dianteira. Alguns ônibus das atuais empresas que exploram o transporte coletivo em Novo Hamburgo têm a porta para cadeirantes no meio. Então, nós vamos fazer uma nota explicativa esclarecendo de que isso é possível, atende à exigência do edital. São coisas dessa natureza. Então, nós estamos fazendo essa análise, né, e pretendemos lançar o edital o mais cedo possível. O senhor acredita que até a eleição do ano que vem esse assunto esteja resolvido? Com sinceridade, como o senhor sempre usa. Aquilo que eu te disse há pouco, ninguém pode ser impedido de questionar um direito ou seu direito em juízo. Né? Isso é regra constitucional. Mas realmente eu acredito que nós vamos conseguir chegar ao ano que vem com um novo sistema de transporte coletivo na cidade. Antes de passar para a Wayne, com o nosso outubro rosa, rapidamente uma outra questão, doutor. Eu já escuto ruídos e comentários de pessoas, por exemplo, estão na parada de ônibus em Hamburgo Velho, para vir para o centro. São 8, 9 quadras. Tarifa, R$ 3,60. É isso, Ana? 3,60. Por aí. 3,85. 3,85. Aí, quem é que tem aplicativo aí? Aí o Lelo da vida lá, eu tenho. Então, eles pegam os de 3 e pagam R$ 1,50 cada um, para vir até o centro. É o Paradão, vão até o Paradão. R$ 1,50. Isso é muito barato, doutor. Isso não é o fim do ônibus, doutor. Isso daqui a 3, 4, 5 anos. É possível manter uma estrutura de ônibus? Existe assim, vê bem, em Novo Hamburgo, algo em torno de 25% dos passageiros transportados têm gratuidade. Quer dizer, 25%. 23%. Bom, eles viajam sem pagar. Quer dizer, tu paga, eu pago, sim. em favor daquele, né, o idoso, o portador de E esses não vão poder pegar o Uber. Isso até pode. Tá? O comprometimento, digamos assim, do sistema de transporte por aplicativo, Uber, Cabify, 99, etc., compromete, em média, pelas estatísticas que se tem de Porto Alegre, algo em torno de 20% do transporte normal. Quer dizer, 20% de pessoas que antes pegavam o transporte coletivo passaram a usar o Uber. Que é um número significativo. Né? Por que a nossa preocupação em qualificar o sistema? Exigir que os ônibus tenham qualidade, eficiência, conforto e cumpram o horário. Exatamente para tu conquistar novamente esses passageiros que abandonaram. Porque a gente sabe, o Uber, às vezes, tu pode entrar numa fria.
existem relatos, né, Sim, de alguns claro, problemas. estão crescendo. Então, é muito mais tranquilo tu viajar num ônibus, porque tem várias pessoas, né, ali para auxílio, apoio. Essa história que tu relatasse há pouco, né, o cidadão que sofreu um ataque, um mal súbito, né? Então, eu acho que só qualificando o transporte coletivo vai ser possível, digamos assim, conviver com esse sistema de transporte por aplicativos. E mais, só complementando, no nosso edital de transporte coletivo, nós temos a previsão de implementar sistema de aplicativos para que tu possa saber que horas vem o ônibus, de onde vem, para onde vai e se ele está no horário. Hoje ninguém sabe nada. Então, existe todo um planejamento futuro, quer dizer, dotar as paradas de ônibus com carregador de seria ótimo. celular, né? Implementar um sistema de Wi-Fi, quer dizer, de contato por internet, por rádio ou por sistema de antena. Nós vamos chegar lá. Nós Ótimo. queremos transformar a cidade numa cidade inteligente, Smart City. Doutor Rui, eu quero agradecer a tua presença. E fica conosco. Claro. Semana que vem a gente volta com uma matéria com uma mulherada batalhadora e vai ser muito bom. Nós não temos mais tempo. Não. Uana, Acabou o tu programa. não ia me dar um chute na canela? A minha perna não alcança, tem. Mas podia dar lá dele. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado, doutor Boa Rui. noite a todos. Tchau. Obrigado.